Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Bem amados, voltamos ao livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, amém? Capítulo 8, que seria a segunda parte, para você que está ouvindo desta oportunidade, mas vamos reprisar alguma coisa do que falamos anteriormente a essa nossa volta, porque queremos já pontuar algumas outras verdades. O que mais nós falamos na primeira abordagem de Marcos 8 foi exatamente o aspecto intrigante de que os discípulos tinham o coração endurecido, e a dureza do coração deles, a incompreensão deles, a falta de entendimento deles, se igualava ao fermento dos fariseus, ao fermento dos herodianos. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, como o fermento dos herodianos era o secularismo e o mundanismo. Eram grupos políticos religiosos que tinham a perspectiva de um Messias político e que não acreditavam na messianidade de Jesus e pediam um sinal do céu. Sinal que Jesus disse não lhes daria, porque já lhes havia dado um sinal, como por exemplo a multiplicação de pães e peixes, que aconteceu por 2 vezes. A primeira com 5 pães e 2 peixes, onde sobejou 12 cestos cheios, e a segunda, a multiplicação de 7 pães e alguns peixes, que sobejaram 7 cestos cheios, e 7 cestos cheios maiores, os cestos eram maiores do que os primeiros 12 cestos. Os cestos, estes 7 cestos, eram semelhantes aos que foi usado para que Paulo fosse fulgado, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nos mostra que Paulo, ele desce pelos muros da cidade de Damasco, dentro de um cesto. E estes 7 cestos aqui correspondem ao tamanho desse cesto que Paulo desceu sobre a muralha de Damasco. Mas não demora muito, é quando dissemos que a incompreensão, a dureza do coração dos discípulos corresponde a essa postura dos fariseus e dos herodianos, porque quando eles entram no barco para saírem de onde estavam, para chegar até Betsaida, dos 7 cestos que sobejaram, eles só levam consigo um pão. Capítulo 8, versículo 14. E começam a discutir sobre isso. Versículo 16. Começam a discutir sobre isso porque estavam sem pão para eles
e não sabiam a perspectiva de que encontrar uma outra multidão do outro lado, e a exemplo do que Jesus já havia feito com as multidões anteriores, de não despedi-las, mas mandar que elas se sentassem e lhes fosse dado de comer. Eles pensando, a gente não tem pão agora para nós, só tem um pãozinho aqui, para nós 13, né? Eles 12, mais Jesus. Vai que a gente se depare com outra multidão, e agora? A gente só está com um pãozinho aqui, a gente não trouxe nada dos 7 cheios, dos 7 cestos. E começaram a discutir entre eles. Jesus olha para eles assim e... Versículo 17. Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes? Não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho não vedes, e tendo ouvido não ouves? E não vos lembrais? Quando parti, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Aí disseram 12. E quando partiu os 7, entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram a Jesus 7. A Jesus, então, rapaz, como não entendeis ainda? Esta palavra, inclusive, faz com que nós... como a Bíblia é uma fonte inesgotável, é uma coisa que eu não disse na abordagem anterior. Isso faz com que nós reflitamos que o Deus que já nos tirou, já nos livrou, já nos supriu, já resolveu situações anteriores, é o mesmo, aleluia, para nos livrar, para nos suprir, para nos dar vitória sobre as situações do presente e sobre qualquer situação futura. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Foi quando já dissemos também aos irmãos que isso nos lembra ao povo de Israel, né? Que no deserto, peregrinando no deserto, acontecia o milagre de codornizes, o milagre de maná, o milagre de transformar água potável, água contaminada, né, em água potável. O milagre, louvado seja Deus, de protegê-los de dia em uma coluna de nuvem por causa do sol causticante, e à noite guiá-los em uma coluna de fogo. Mas eles, quando se deparavam com uma situação difícil, começavam a murmurar, começavam a reclamar, começavam a se ver sem saída, começavam a se ver perdidos, começavam a se perturbar. Misericórdia. Mas já dissemos aos irmãos também, em oportunidades como esta, que este comportamento dos filhos de Israel, que a gente percebe lá no Velho Testamento, durante a peregrinação do deserto, também retrata a personalidade do povo de Deus.
de todos nós, que diz a Bíblia, inclusive, que essas coisas lhes aconteceram e serve para nós, para quem já são chegado o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente, amados. Tem pessoas que estão murmurando de uma situação que estão vivenciando hoje, por esquecerem que Deus já as livrou de situações anteriores. Esquecem que Deus operou em suas vidas, lhes supriu necessidades tão grandes quanto, já lhes deu livramento tão grandes quanto, já lhe deu vitória sobre situações tão semelhantes. E agora tornam a viver uma situação conflitante, tornam a viver uma situação indesejável, uma circunstância difícil. E aí começam a murmurar, começam a se perturbar, começam a questionar o amor de Deus, questionar a presença de Deus consigo, questionar, enfim, o amor de Deus, né? Como já acabei de dizer, para consigo. Por esquecerem que Deus já lhes deu livramento, que Deus operou tremendamente em suas vidas. A gente fica estupefato, a gente fica meio que assim, aturdido com essa situação que a gente se depara dos discípulos, mas nós agimos assim, nós nos comportamos assim. Serve para que nós abramos os nossos olhos. E faço das palavras novamente de Tiago as minhas palavras. Irmãos, não convém que isso seja assim. Não convém que isso seja assim. Porque isso é igual à hipocrisia dos fariseus, isso é igual ao secularismo e ao mundanismo dos herodianos. Isso é igual aos que evitam correr risco de serem martirizados, renunciando ao Evangelho de Jesus. Isso é igual a pessoa que diz assim, porque a gente já falou disso em outra oportunidade, do tipo, há pessoas que a gente evangeliza e elas pedem oração, e quando a gente diz assim, quer entregar a vida para Jesus, elas dizem não, agora não. Elas querem a oração, querem que Jesus opere na vida delas, mas não querem abrir o coração para Jesus entrar na vida delas e fazer morada. Aí você vai para outro lado, para alguns crentes, e lhes mostra a palavra de Deus como ela deve ser abordada sobre
alguns determinados assuntos, como por exemplo a Santa Ceia. A gente chega para a pessoa que já é crente e diz para ela, por ela não ser batizada nas águas, olha, você já tem o direito, o dever e a necessidade de cear. Aí ela, só porque já foi educada denominacionalmente, aculturada denominacionalmente, de só cear se for batizada, aí não crê. Aí não crê. Irmãos, a incredulidade é a mesma da pessoa que disse, não, eu não quero agora Jesus não. Eu não quero Jesus agora não. Não é? Entende? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa que não se deixa ser reeducada biblicamente, não reeducada por invencionice, não reeducada por heresia, não reeducada por dogma humano, porque a gente já viu que se não crermos, a gente viu isso em Mateus 15 e em Marcos 7, a gente já viu que se não crermos nos mandamentos de Deus e retermos tradição dos homens, gerando detrimento, né? Obviamente, à palavra de Deus, estaremos simplesmente perdendo tempo, porque estaremos honrando a Deus de lábios, estaremos com o coração longe de Deus e em vão o honrando e em vão o adorando. A gente já aprendeu isso, não é? Então essa foi basicamente a temática da abordagem primeira de Marcos capítulo 8. E a gente percebe a profundidade da falta de entendimento e da dureza do coração dos discípulos, que além de não se ligarem que ter um pãozinho só não era problema quando se está na companhia de Jesus, porque nada é problema quando se está na companhia de Jesus, aleluia. Diga comigo, nada é problema quando se está na companhia de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada é problema quando se está na companhia de Jesus, irmãos. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Enfermidade não é problema. Necessidade não é problema. Nossa falibilidade não é problema. Nossos erros, nossos pecados não são problema. Porque não há problema que Jesus não resolva. Não há enfermidade que Jesus não cure. Não há necessidade que Jesus não supra. Não há pecado que Jesus não perdoe. Nada é problema quando se está na companhia de Jesus. Por isso que Paulo disse, sabido Paulo, agora que eu me liguei mais do que nunca, porque Paulo disse isso, que nada nem ninguém o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Aleluia. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Sabido Paulo. Por isso que ele diz que nada disso, aleluia, surtiria efeito negativo na sua relação com o Senhor. Porque com Jesus, na companhia de Jesus, nada é problema. Nosso grande problema é que nós não vivemos Jesus como se deve viver. Nosso grande problema é que não vivemos Jesus como se deve viver, de maneira plena, dedicado a Ele, consagrado a Ele, devotado a Ele, não circunstancialmente apenas, ou seja, porque precisamos, por causa do ai, do ui, da prova, da luta, da perseguição, do perigo, da ameaça. Mas o buscarmos, relacionarmos-nos com Ele diária e cotidianamente, pelo que Ele significa para nós. Pelo que Ele significa para nós. Mas quando não se há entendimento do que Ele realmente é, aí fica difícil. Fica difícil. Mas é preciso abrir o coração, porque mesmo os discípulos, olha, se foi difícil para os discípulos, que tinham a presença de Jesus ali, de carne e osso, porque Jesus é o Verbo que se fez carne, é Deus em forma humana. Se havia uma certa dificuldade de compreensão da messianidade de Jesus, da sua deidade, com Ele ali visível e palpável, imagine a muitos de nós, a assimilação disso em espírito. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui que é forte, como eu disse na abordagem primeira de Marcos 8, o que, associando a esse comportamento dos discípulos aos fariseus e aos herodianos, que estão aqui no contexto de Marcos 8, associando isso à parábola do semeador, a gente sabe muito bem que o que tornou os corações estéreis, o que tornou os corações improdutivos, foi demonização, foi carnalidade e foi materialismo da parte deles, da parte dos corações representados pelas sementes que caem à beira do caminho, caem em pedregais e caem entre espinhos. De maneiras que a semente ali, que simboliza a palavra de Deus, não conseguiu efeito positivo. Por causa disso, demonização, representado pelas aves do céu, mundanismo e carnalidade, representada pelas situações descritas no texto, que eu estou voltando lá a Mateus capítulo 13, para lhe ajudar a recordar isso, não é? Mateus capítulo 13, versículo 19 ao versículo 22. Jesus fala que as aves do céu é o maligno que vem e arrebata. Aqui caiu em pedregais. Chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso é carnalidade. E o que semeou-se entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, demonização, carnalidade e mundanismo, que se assemelha ao fermento dos fariseus.
que é o secularismo e o mundanismo e a hipocrisia dos fariseus. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que tornou a palavra improdutível nos corações ali. Isso é forte. Não é? Isso é forte. Tem uma outra coisa que eu estava me lembrando de pontuar, mas como eu voltei à parábola do semeador, o Espírito de Deus vai, sem dúvida, me ajudar a lembrar-me disso. Que o que dificultou foi, sim, eu falava sobre a abertura dos corações. A abertura dos corações, né? Porque se foi difícil para os discípulos que tinham Jesus ali em carne e osso, visivelmente, palpável, né? Imagine para nós. Aí eu estava me lembrando de uma palavra de Jesus, não disse que o Espírito de Deus ia me lembrar? Aleluia. Estava me lembrando exatamente dessas palavras de Jesus, que deixa eu ver se eu acho aqui, quando Jesus disse, quem tiver com essa referência fácil aí, puder me ajudar, a referência, eu agradeço. Daquela passagem que Jesus diz assim: bem-aventurado sois vós que vistes e credes, porém, mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Achei. Obrigado quem estava se dedicando em mandar a referência. É João capítulo 20. João capítulo 20. Quando Jesus aparece aos discípulos, aos 11, né? Porque Judas, o Iscariote, já havia debandado. Inclusive, já estava até morto a essa altura. Porque quando ele vai devolver o dinheiro do qual recebeu para entregar a Jesus, ao devolver, não sendo aceito, ele se retira e vai enforcar-se. Aí Jesus já tem morrido, passa 3 dias morto, que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que Jesus foi às profundezas da terra e subindo ao alto leva cativo o cativeiro, não é? E aí Jesus ressuscita ao 3º dia e passa, depois de ressuscitado, 40 dias com os discípulos. 40 dias com os discípulos. E no momento em que Jesus está com eles, é quando eles no primeiro dia da semana, logo após a morte de Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que eles estavam com medo dos judeus e estavam trancados. Jesus entra, os saúda, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19 em diante. E dizendo-lhe isto, mostra-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus os saúda mais uma vez, lhes dá a ordenança do ide, dizendo-lhes: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou. E disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia.
A quem perdoardes, os pecados seriam perdoados. E a quem o retiverdes, lhe serão retidos. E Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aí disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro deste lugar, e Tomé estava com eles. Aí Jesus chega, as portas fechadas, Jesus aparece, apresenta-se no meio deles e lhes diz: paz seja convosco. Aleluia. Aí Jesus chega para Tomé, nem questiona o que havia acontecido anteriormente, porque Jesus continuava ali, mesmo sem ser visível, mesmo sem ser agora palpável, mas continuava ali, presente. Por isso que ele não fala com Tomé: Tomé, eu te vi aqui e tal. Rapaz, a turma te disse, eu estou sabendo que te disseram, e tu não creste. Não, Jesus nem leva isso em conta. Ele já vai direto ao assunto com Tomé. Tomé possivelmente tinha suas razões, já é um caso para analisar-se à parte, porque a gente percebe que Jesus já havia dito, né, que apareceriam muitos falsos cristos, dizendo que ele estava aqui, que ele estava ali, que ele estava acolá. E Jesus disse: olha, não creiais, não será assim. Não é? Jesus advertiu com relação a esses acontecimentos também. E Tomé tinha isso guardado. Tomé tinha isso guardado, certamente. Então justifica em parte essa segurança de Tomé, ou a princípio essa incredulidade. Porque a pessoa que guarda os ensinamentos de Jesus, a pessoa que guarda os ensinamentos de Jesus, ela não engole tudo que a turma prega por aí, não. Ela não engole tudo que a turma ensina por aí, não. Ela questiona. Ela procura analisar as escrituras como os crentes de Bereia. A pessoa que assimila as verdades de Deus, ela não é monopolizada pela astúcia dos que falam fraudulosamente. Não. Ela não se deixa levar por todo o vento de doutrina, não. Ela procura analisar biblicamente até aquilo que ela crê, até aquilo em que ela já crê. Ela é levada a refletir biblicamente. E se houver realmente veracidade, ela está com o coração aberto para Jesus, aí ela revê os conceitos. Ela revê os conceitos da deturpação que foi feita da palavra de Deus em sua cabeça ou em sua vida há tanto tempo atrás. Porque Paulo, que por exemplo era fariseu, um dos mais zelosos, ao ponto de inclusive consentir na morte de Estevão e até pegar a carta com o sumo sacerdote para mandar prender e matar cristãos. Não tinha ninguém tão zeloso quanto Paulo, ao ponto de cometer essa homofobia cristã no começo. Mas ele se converteu, porque ele estava com o coração aberto para a verdade. E olhe que Paulo
A exemplo desses fariseus do capítulo 7 e desses fariseus aqui do capítulo 8, Paulo era uma das pessoas que guardava a tradição religiosa. Paulo era uma das pessoas que havia assimilado muito bem e guardava as ideias dos fariseus. Os princípios averbados que surgiram no período interbíblico, ou seja, o intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Mas como ele estava com o coração aberto para as coisas de Deus, ele se converteu a Jesus. Não é? Ele se converteu a Jesus. Ele reviu os conceitos dele. Ele reviu os conceitos dele. Então, voltando aqui ao texto de João, capítulo 20, Jesus vai direto a Tomé e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é possível que hoje, mesmo com essa dificuldade de se aperceber da presença do Senhor que muitos têm, porque inclusive eu disse ontem aqui, volto a reprisar, que a exemplo dos escribas e fariseus, dos fariseus e herodianos que pediam sinal, porque se eles não dessem se Jesus não desse um sinal da sua messianidade, eles já estavam resolvidos a não crer em Jesus. Pediam um sinal do céu. Mas Jesus disse que não lhes daria outro sinal. Porque Jesus já havia multiplicado pães e peixes. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 22, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia aqui é a palavra de Deus, a palavra, o Logos, o verbo. Esta palavra que também, muitas vezes, é a palavra bara. É sempre a palavra bara, na verdade, porque Jesus disse que as palavras que falava são espírito e vida. E esta palavra nos tem gerado vida, por isso que é a palavra bara. Mas o Logos, o verbo, o texto, esta é a profecia. As Sagradas Escrituras, então, vamos chamar de como ela é chamada, as Sagradas Escrituras. Esta é a profecia. Esta é o sinal para os fiéis. Mas as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, nos dias de hoje, há muita gente que só acredita se houver um sinal. Mais sinal, amados, do que a veracidade da Escritura, mais sinal do que a razão que a Bíblia tem do que está acontecendo, do cumprimento das Escrituras,
O grande problema é que as pessoas também não estão antenadas ao que está acontecendo nos bastidores da sociedade. Aí não estão correlacionando os fatos ao teu profético, que seria muito interessante correlacionarmos sempre os acontecimentos ao teu profético, ao teu bíblico, ao aspecto apocalíptico das escrituras sagradas. Esta abordagem de Marcos não vai parar por aqui, ela vai entrar no Face como a primeira abordagem, porque eu vou voltar a falar de Marcos capítulo 8. Vou voltar a falar de Marcos capítulo 8. Esta é a segunda vez que eu estou ministrando, mas vai entrar no Face como sendo a primeira vez. Que bom isso, Guilherme, porque eu estou até percebendo mais inspiração nesta abordagem de hoje. Vamos voltar a falar de Marcos capítulo 8. Porque, a exemplo do cego de Betesda, tem muita gente precisando ainda ter os olhos lavados. Tem muita gente precisando até receber globo ocular espiritualmente novo, que foi basicamente o que Jesus fez com este homem cego aqui de Betesda. Ao cuspir nos olhos dele e impor-lhe as mãos e fazer com que ele abrisse os olhos. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que esta palavra sirva de crescimento espiritual para você que está nos ouvir, em o nome do grande Senhor Jesus, por esta plataforma. Vou falar assim agora, porque logo você vai ter a Rede Cristã, com aplicativo aí para Android, smartphone. É para você que já tem, por exemplo, smartphone com sistema Android, você procura aí na sua Play Store, por Rede Cristã Brasil, Rede Cristã Brasil. É só baixar o aplicativo. Já tem gente que está fazendo teste e ouvindo aí a Rede Cristã, que não está transmitindo o Acorda Bênção simultaneamente agora, mas vai voltar a transmitir, e a programação 24 horas da 103.3 na Zona Norte, viu? Pronto, pode baixar aí no seu Play Store, por Rede Cristã Brasil, e baixe o aplicativo da Rede Cristã. É bênção, louvado seja Deus, é Deus quem faz isso, e é coisa maravilhosa aos nossos ouvidos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.